Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar as últimas informações do Coringão nessa tarde de hoje. O Timão aí continua em busca de uma nova contratação, de um substituto para Hugo Souza, rapaziada. Então deixa aquele likezão, tem muita notícia do Coringão nesse vídeo, então assista até o final. Deixa aquele likezão aí pra nós. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do Coringão. Antes, agora vamos falar sobre Corinthians. Está na hora do Timão por aqui. Depois de recuar na contratação do goleiro João Ricardo, né? Eles não gostaram ali dos exames físicos do João Ricardo. A diretoria alvinegra fez uma consulta por Neto do Botafogo. O jogador chegou ao Botafogo no ano passado e inclusive iniciou a atual temporada como titular, mas falhou em jogos importantes, perdeu a vaga. Ele não vem sendo nem relacionado pelo técnico Martim Anselmo. E o Corinthians tem até o dia 27 de março para contratar jogadores que disputaram os torneios estaduais no Brasil. Só lembrando que o Neto surgiu com sucesso no Atlético Paranaense, passou pelo futebol europeu e está com 36 anos. É o caso Paulo Sérgio Salazar, de Neto no Corinthians? Acho que a gente não vai discordar. Vai lá, Paulo. Porque eu tô meio estarrecida também, desculpa aí. Vamos lá. O Corinthians, o ponto é o seguinte, o pessoal entendeu. O Corinthians quer um goleiro para ser reserva do Hugo, só que um goleiro mais experiente, porque hoje o Corinthians, além do Hugo, só tem os garotos da base. São todos garotos da base. O Corinthians entende que precisa trazer um goleiro com mais experiência para ter um reserva do Hugo ali, além dos meninos da base. Esse é o ponto. O Corinthians está no mercado atrás desse perfil de goleiro. E aí, o João Ricardo, o Neto, são essas as sondagens. Mas a idade um pouco avançada, você não acha? A idade é um pouco, não muito. Então. Até porque, se nós observarmos o Fábio... A fase é péssima. Se nós observarmos o Fábio está com os seus 42 anos. Mas está jogando, está em ritmo. Né? Então é um jogador com uma idade alta, mas está jogando. Está em ritmo. Agora, um jogador nessa idade não tem ritmo. Aí você pega e coloca para jogar num jogo difícil, aí você vai escutar como o Alex falou aí no Lomba, ele tomou 4 lá e tal no primeiro jogo. Então eu acho muito arriscado. Um jogador mais experiente, tudo bem. Pega um jogador aí Fábio de 30, 45. 32 anos, o máximo aí, não deixe chegar nos 36. Até porque o Hugo já sinalizou que depois da Copa do Mundo pode ser que saia do Corinthians. Tem que buscar um goleiro para ser titular. Tomar cuidado, porque ele fez uma postagem aí, começaram na imprensa a falar sobre essa... Não tem essa história, eventual, Salazar? Teve. A imprensa soltou uma eventual história de que o Hugo está interessado em sair depois da Copa do Mundo. Ele não gostou e se manifestou nas redes sociais, dizendo que está quieto no canto dele, trabalhando, que não passa na cabeça dele isso nesse momento. Então, assim, só para deixar... Isso é fogo inimigo. Isso é fogo verdade inimigo. É que eu soube que ele ficou bem bravo com essa informação que saiu na imprensa. Para trazer confusão dentro do Corinthians. Até porque o Hugo, com a experiência dele, ele sabe muito bem, tudo que ele falar hoje vai repercutir. Então ele sabe que ele não pode falar algo nesse sentido. E se tiver que acontecer, vai acontecer de uma hora para outra. Mas o e a gente Corinthians sabe tem que vai dois acontecer goleiros lá futuramente. Mas é um cara bem tranquilo. Os 2 goleiros que são reservas do Hugo não estão à altura do Hugo. Não, são meninos da base. Então, por isso que estão subindo, ganhando as primeiras mais oportunidades. Não dá. É por isso que é um entendimento da diretoria e da comissão técnica. Precisamos de um goleiro reserva com mais experiência para termos um menino da base, um goleiro com mais experiência e o titular Hugo Souza. É disso que o Corinthians atrás. Ô Salazar, e a negociação frustrada aí entre o Corinthians e o Milan pelo volante André deixou o clube italiano incomodado, né? Mas a diretoria corintiana tá confiante. O que aconteceu? Terminou mesmo a negociação ou ela continua? Tá faltando a assinatura de quem? O Corinthians recusou a proposta do Milan, ponto final. E era 15 milhões de euros? É, fixo, mais os 2 milhões por metas e tudo mais. Teve toda aquela confusão, negociou, recuou, pressão da torcida. Isso a gente já falou. Duas situações importantes sobre isso são o seguinte: a primeira, isso gerou um baita de um climão dentro do Parque São Jorge, porque é óbvio, o Marcelo Paes foi colocado para negociar, de repente o Dorival dá entrevista dizendo que não gostou, o Paes senta na cadeira 1 minuto depois para dizer que precisa negociar, o Stabile, que deu autorização para negociar, voltou atrás e não assinou, ficou um climão. Isso é informação, ficou um climão lá. Ficou um climão dentro do departamento de futebol para resolver por causa dessa história. E não é o primeiro recuo do Stabile nesse sentido. E um outro ponto é de que o Corinthians não está com medo do Milan.
O Miller está ameaçando ir à FIFA por dizer que trocaram minutas e tudo mais. A informação que a TV Gazeta apurou é a seguinte: o Corinthians não tem nenhum receio. Por quê? Porque o Pedro Soares, diretor jurídico do Corinthians, não assinou nenhum tipo de documento, além dos mais estáveis. Então o Corinthians entende que, olha... E nem o presidente. Nem o presidente. Você conversar, você trocar ali... Trocou contrato, mas não assinou. Trocou uma minuta daqui, uma minuta dali. O que você acha disso, o que você acha daquilo? O Corinthians entende que isso não configura absolutamente nada. A não ser que tivesse ali... Olha, o presidente não assinou, mas o diretor jurídico assinou. Isso aí a FIFA, em alguns casos, sim, já entendeu como um acordo que você não pode mais voltar atrás. Tal. O Corinthians... Beleza, chapéus de palha! Já entendeu como um acordo que você não pode mais voltar atrás. Tal. O Corinthians entende que não foi o caso, que não tem assinatura nem do diretor jurídico e por isso o Corinthians acredita que se o Milan for a FIFA, respaldado. Ele está respaldado. E aí, Paulo Sérgio? Então, duas coisas. Eu gostaria de falar primeiro do goleiro. Eu sou da seguinte forma, o goleiro da base, ele tem tanta responsabilidade do que qualquer um que chega. Até porque o goleiro da base, ele sofre pressão. O Corinthians sofre pressão em qualquer lugar que vai. Verdade. Qualquer lugar que vai. Então, o goleiro, o Cauê, hoje Felipe Longo, né? O primeiro, o outro é o Cauê. Então, tem esses garotos, tem que dar oportunidade para esses garotos. Por que não? E ver até onde vai. Se dá liga, não dá liga. Então, eu particularmente sou contra contratar goleiro de 36 anos. Deixa o garoto da base lá que vai dar mais conta do recado do que isso. Agora, uma das coisas principais no futebol é o diálogo. E o que nós vimos nessa questão do André foi o Marcelo Paes, o presidente e o Dorival sentarem e traçar um plano para o jogador. Ó, o Dorival, o que você acha? Precisa de dinheiro. Ô, Dorival, o que você acha? Vamos vender o André? Não toca no assunto. Não ia dar nada do que deu. Não, mas isso aconteceu. Os três sentaram? O Dorival foi consultado pelo Marcelo Paes quando chegou a proposta. O Dorival imediatamente informou que por ele não negociava. Aquilo que ele falou na coletiva, ele anteriormente falou numa reunião junto com o Marcelo Paes. Mas aí, e aí? Alguém deu liberdade para o Marcelo? Se o treinador falou... Percebe o clima? Porque deram a liberdade e depois recuaram. Então, aí fica chato pro Paes. Fica chato pro Paes, exatamente. Porque vai lá negociar com o Milan, não é com antes de fazer qualquer coisa, de soltar na imprensa, se alinhem primeiro. Esse é o profissionalismo. O Corinthians é o que está faltando, infelizmente, no Brasil. Salazar, o Corinthians vendeu, Paulo, jogador ano passado? Não vendeu jogador. Não. Segurou todo mundo aí. O Corinthians precisa fazer dinheiro, gente. Como é que vai pagar as contas? Não, Mi... Como é que vai pagar as contas, Paulo? Tudo bem. Você vai falar isso, mas o Corinthians hoje está em 3 competições importantes. Uma Libertadores, que há uma meta dos jogadores de serem campeão. Você tem um Campeonato Brasileiro, você tem uma Copa do Brasil. Então, é aquilo que o Dorival mencionou. Você vai tirar o André, você vai por quem? Vai por quem? Vai por quem? Não tem. Não tem quem? É igual no São Paulo lá, tirou o Danielzinho, pegou o Luan, que foi, apesar que foi um erro que poderia colocar o Paulo. A gente já tá vendo a sofrência. Não precisava. Então hoje, você vai tirar o André, vai pôr quem? O Charles? Não dá. Não dá. Mas não dá. E tem uma outra situação. Se a questão é dinheiro, e eu entendo quando o Marcelo Paes fala, precisamos vender. Primeiro que você tem uma meta orçamentária que você tem até dezembro para cumprir. Você não necessariamente precisa fazer isso agora. Dívida o Corinthians tem há muitos anos. Não vai resolver tudo com a venda do André. E para mim é uma questão de proposta. Se o André, com menos de 15 jogos no profissional, já tem uma proposta de 15 milhões, você espera pelo menos a janela abrir, porque, atenção, a janela do meio do ano, ela nem abriu. Por que na primeira proposta que chega, você tem que aceitar? E tem mais. Mas será que Olha, vai pingar aqui 17 milhões de euros, o euro tá lá em cima e tal, à vista. Mas não é o caso. Não é? Seriam 3 anos, 15 milhões fixos. Em 3 anos, que o Corinthians provavelmente entregaria uma carta para um banco internacional para pegar o dinheiro todo, pagaria uns juros, esses 15 talvez caíssem para 12, aí não vale. Aí é uma questão de negócio, de olhar para o que você tem, entender o potencial do que você tem e mais do que a necessidade, quanto aquilo pode te render, por exemplo, daqui a alguns meses. A janela nem abriu. Na primeira proposta você decide vender. Outra coisa, Mi, nós estamos falando de um jogador de 19 anos.
Mas, ó... 19 anos. Tem menos de 15 jogos profissionais. Então, e é um jogador mas é volante, não é? promissor. Então, mas é um valor bom pro volante também. Então, mas é um garoto... Mas ele tava machucado, Paulo. Tudo bem, Mi, mas é um garoto que já demonstrou que tem qualidade, com 19 anos. Então daqui, é como você pegar o Alan e com 19 anos sair para vender. Aí que o Abel falou, não vende o jogador. Olha o Alan quanto vale hoje. Ô, Paulo, agora... Né? Então se a gente tá falando um Paquetá que custa 42 milhões de euros... Não custa, né? É que não custa. É isso que eu tô falando. Pagaram, mas não. 42 milhões de euros, imagina quanto vale o André. Mas é volante, é diferente o Paquetá é o quê? Não, o Paquetá é meia. É meia o quê? Não, é meia. Outra coisa que eu quero... contigo, mas agora... Ó, peraí, Paulo, calma. Ô, Val, deixa eu falar uma coisa aqui. O André jogou de ponta. Deixa eu falar uma coisa. Foi bem. O André jogou de ponta. Eu só posso perguntar uma coisinha rápida pro Paulo? É o seguinte, a gente sabe que pro Corinthians o bom é ficar com o jogador e a torcida também quer que o jogador fique. Agora, pra ele, pro jogador, não ia ser bom ir? Pro Milan? Mas aí você... Em termos de vida, carreira e tudo mais. Tudo bem, mas aí você tem um treinador... Fala baixinho. Você tem um treinador como o Dorival, que colocou ele na vitrine. Não pode ser a oportunidade da vida dele? Você tem um treinador como o Dorival que colocou ele na vitrine. Chegar no Dorival, professor, o senhor acha que é o momento de eu sair? O Dorival acabou de falar, não é o momento dele sair. Como é que o Nelsinho falou pra você em 90? Então, o Nelsinho falou pra mim. O pouco Paulo, hoje, o amanhã pouco é muito. hoje, Eu anotei. amanhã é muito. Aqui, Fica anotei, aqui que nós vamos ser... Fica aqui que nós vamos ser campeões. E o que aconteceu? Foi isso. Depois de 3 anos eu me transferi. Bom, pessoal, tem mais notícia do Corinthians por aqui e informação exclusiva da TV Gazeta. O clube prepara a chegada de Lingard nos moldes do que fez com o Memphis Depay, fazendo a apresentação do meia inglês lá na Neoquímica Arena. Vai tocar sirene? O clube já vem preparando material de divulgação há alguns dias. A gente mostrou aqui com exclusividade para vocês, né, no telão e tudo mais, aquela foto do Lingard. Você gosta do Lingard, Paulo Sérgio? Eu gostava do Lingard no comecinho. Hoje não mais. Tá certo. Agora eu volto lá com Marina, com Alex Miller, direto da Arena Crefisa Barueri, porque tá chegando a hora da grande final. Agora que eu não tenho mais o retorno do horário, mas são 18 horas e o quê? 40? 18h46, já tem Palmeiras em